Nos últimos dias surgiram vários casos de OVNIs, que é a sigla utilizada para se referir a objetos voadores que não foram identificados. Vocês, mas iam falar que eu tô louco. Na verdade, nós estamos vendo essas luzes desde lá de Confins. São 3 luzes girando em espiral entre elas aqui, bem forte. Eles foram vistos e até mesmo foram gravados por pelo menos 3 pilotos e várias outras pessoas que avistaram as estranhas luzes no céu. Os pilotos em questão entraram em contato com a torre de controle para saberem se havia ou não alguma outra aeronave na área. Afinal, isso obviamente poderia causar até mesmo um choque entre as aeronaves, o que colocaria todos que estavam dentro do avião em perigo. Mas o que despertou a curiosidade é que quando a torre de controle respondeu aos pilotos, eles afirmaram que não havia mais nenhuma outra aeronave naquela área. Olá! Eu sou a Vanessa Bap e hoje eu vou contar para vocês os 5 casos mais conhecidos de OVNIs do mundo todo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal e, por favor, não esqueça de curtir esse vídeo logo agora no início, isso me ajuda demais. Obrigada! Top 5 casos de aliens mais famosos do mundo. Em quinto lugar temos o caso Roswell da Grã-Bretanha. Em dezembro de 1980, uma série de luzes misteriosas apareceram em uma floresta em Suffolk, na Inglaterra, e que ganhou o apelido de Roswell da Grã-Bretanha, nos arredores arborizados da floresta de Wrexham, que fica localizado em um aeródromo militar da Segunda Guerra Mundial, que na época era ocupado pela Força Aérea dos Estados Unidos. Nas primeiras horas da manhã daquele dia, os militares que estavam na base da Força Aérea Americana afirmaram ter visto luzes estranhas descendo na floresta. Inicialmente, acreditaram que a fonte da luz fosse uma aeronave caída. Os militares então foram investigar. Ao entrar na floresta, os militares puderam ouvir animais de uma fazenda próxima entrando em frenesi, como se estivessem sendo atacados ou até mesmo com medo de alguma coisa. Ao se aproximarem da área, eles avistaram o que mais tarde descreveram como, abre aspas, objeto brilhante com luzes coloridas, fecha aspas, e que rapidamente voou na direção da costa do país. 2 dias depois, o tenente-coronel Charles Holt detalhou os eventos que a equipe presenciou em um memorando ao Ministério de Defesa do Reino Unido. Logo em seguida, ele foi para a floresta com uma equipe de militares nas primeiras horas do dia. A equipe o levou para uma clareira, onde mostraram aquelas impressões no chão. Afinal, durante a sua visita à clareira, os animais da fazenda próxima também começaram a fazer barulho enquanto que uma luz piscante descia e pairava sobre a cabeça dos homens. Holt então descreveu 3 iluminações misteriosas que ele comparou com estrelas, mas que pairavam logo acima do horizonte. O público em geral não sabia nada sobre aquele evento em dezembro de 1980. Ainda demorou mais 3 anos para que o memorando fosse lançado a domínio público pelo governo dos Estados Unidos. Quando isso aconteceu, a história chegou às manchetes do mundo todo. A floresta de Wrexham tornou-se a capital UFO do Reino Unido, com os eventos gerando vários livros, programas de TV e artigos em jornais. Para aproveitar sua fama recém-descoberta, a administração da floresta criou uma trilha de OVNIs e que ainda apresenta aquele modelo impresso na clareira que os militares americanos alegaram ter visto. Em entrevista, o tenente-coronel Holt realmente acredita que o que ele e os outros viram naquele dia era de outro mundo. Houveram outros registros do fenômeno novamente em 2010, dessa vez feito com o intuito de afirmar que as luzes eram reais e os governos do Reino Unido e dos Estados Unidos encobriram tudo. Embora muitos acreditem que foi um OVNI que desceu a floresta naquela noite, há um grande número de céticos que dizem haver pouca verdade nessa versão dos eventos. Os meteoros são frequentemente associados a relatos de OVNIs, e naquela noite de 26 de dezembro de 1980, a que caiu do céu foi considerada excepcionalmente brilhante. Também foi sugerido que a fonte daquelas luzes poderia ser um farol que ficava nas proximidades, que brilha na direção da floresta. Na noite do primeiro incidente, a polícia local foi chamada e eles relataram não ter visto nada além da luz do farol.
que naquela época era um dos faróis mais brilhantes do Reino Unido. E, em quarto lugar, a Batalha de Los Angeles. De acordo com um livro publicado pelo National UFO Reporting Center, a Califórnia lidera a lista de estados com os avistamentos de OVNIs mais relatados, com o maior número de incidentes ocorridos em Los Angeles entre os anos de 2001 e 2015. O ataque de Pearl Harbor havia acontecido apenas 3 meses antes, e na noite de 24 de fevereiro, unidades militares na costa da Califórnia foram instruídas a se preparar para possíveis ataques dos japoneses. Então, na manhã de 25 de fevereiro, uma aeronave não identificada foi vista no radar a 120 milhas a oeste de Los Angeles e desapareceu logo em seguida. De lá, sirenes de ataque aéreo foram acionados, um apagão em toda a cidade foi instalado. Holofotes antiaéreos brilhantes perfuraram o céu noturno e um ataque aéreo de defesa em massa foi lançado. Relatos de objetos voadores não identificados, aeronaves estrangeiras e até mesmo pouso forçados de aviões chegaram aos departamentos de polícia locais. Grandes danos materiais foram causados durante aquele apagão. Mais tarde, com um pouco mais de análise, descobriu-se que o objeto que não foi identificado não era de um combatente inimigo. Vários relatos contraditórios de testemunhas do governo e dos jornais da época afirmaram ter visto balões, aeronaves, objetos pairando e outros fenômenos no céu noturno, o que aumentou a confusão e a paranoia da guerra. Em terceiro lugar, temos o incidente ufológico de 1952 em Washington. Em 19 de julho de 1952, controladores de tráfego aéreo do Aeroporto Nacional de Ronald Reagan detectaram movimento em seus radares de aeronaves que não estavam programadas para chegar na área, e, estranhamente, elas aparentemente se moviam com velocidades repentinas e que não podiam ser detectadas nem mesmo pelas telas de radar. No fim de semana seguinte, relatos de testemunhas oculares e de pessoas e membros da tripulação de companhias aéreas e militares relataram ter visto flashes de luz no céu e outras ocorrências incomuns. A Força Aérea realizou a maior entrevista coletiva desde a Segunda Guerra Mundial, na época, para abordar a estranha atividade. Em segundo lugar, a onda ufológica na Bélgica. A série mais duradoura de avistamentos de OVNIs da Bélgica começou em novembro de 1989 e terminou em abril do ano seguinte. Cerca de 13.500 pessoas afirmaram ter visto grandes objetos voadores triangulares pairando baixo no céu. Na primavera de 1990, pilotos de caças militares investigaram e perseguiram alguns dos objetos não identificáveis, mas os objetos voaram para fora do alcance antes que os pilotos pudessem observar mais alguma coisa. Também foi descartada como sendo um mistério inofensivo. Independentemente disso, as coisas realmente começaram a ficar estranhas em março de 1990. Naquela época, havia meses de avistamentos esporádicos em toda a Bélgica, inclusive por um coronel do exército chamado André Almond, que alegou ter visto as luzes enquanto dirigia em seu carro com sua esposa em dezembro. O então chefe de operações aéreas, General Wilfrid, disse que sua crença inicial era que os militares americanos deveriam estar testando algum tipo de aeronave experimental sobre o país. Ele chegou a solicitar inquéritos na Embaixada dos Estados Unidos em Bruxelas, o que levou os americanos a criar um memorando, que seria intitulado como Bélgica e a Questão OVNI, que afirmava que nenhuma aeronave americana estava operando naquela área nos períodos em questão. Esses relatórios eram tão confiáveis que a Força Aérea da Bélgica e a polícia elaborou um plano para tentar pegar um dos intrusos não identificados em ação. Eles prepararam caças F-16 para decolarem rapidamente se um avistamento fosse relatado. Naquela noite de 30 de março, quando vários policiais e 2 estações de radar militares avistaram um objeto desconhecido, os pilotos belgas tentaram interceptar as supostas naves e, a certa altura, registraram alvos em seu radar com comportamento incomum. Com comportamento bem incomum, como, por exemplo, eles saltavam grandes distâncias em segundos e aceleravam além da capacidade humana. Mas, frustrantemente,
os pilotos nunca conseguiram ver o objeto que estavam perseguindo. Após a análise das leituras da aeronave, a decisão da Força Aérea foi que as evidências eram insuficientes para provar que haviam naves reais no ar naquela ocasião. A Força Aérea foi questionada e nunca conseguiram explicar especificamente aqueles avistamentos, mas que começaram a desaparecer silenciosamente em abril. Em primeiro lugar, o caso do disco voador. A tão famosa frase disco voador tem sido associada a descrições de avistamentos de OVNIs desde sempre. Mas você sabe quando o termo foi inventado? Enquanto voava pelo Monte Rainier em 24 de junho de 1947, o piloto privado Arnold disse ter visto naquela noite o que o fez passar o resto da vida tentando explicar. Ele é o responsável por levar as palavras disco voador para o vocabulário de milhões de pessoas ao redor do mundo. Talvez nunca saberemos exatamente o que Arnold viu naquele dia há 75 anos atrás. O fato é que, enquanto ele viajava para Washington em uma viagem de negócios, o piloto Arnold notou uma luz brilhante refletindo na lateral de seu avião. Para sua surpresa, ele disse que viu 9 aeronaves voando em formação de V, a cerca de 2.700 milhas por hora. Naquela tarde de junho, Arnold havia decolado de Washington a caminho de um show aéreo em Oregon, e ele tinha uma parada de combustível planejada em Yakima, em Washington. Ele era um piloto experiente com mais de 4.000 horas de voo registradas e membro de uma unidade de busca e salvamento. Ele estava pilotando naquele dia um avião leve, um monomotor. O céu estava limpo e os ventos leves. Ele planejava desviar um pouco no caminho, pois ele esperava encontrar o transporte de um corpo de fuzileiros navais e estava em algum lugar perto de seu percurso, para o leste, e Arnold esperava encontrar a aeronave caída e reivindicar uma recompensa de $5.000. Esses são os casos de hoje, espero que vocês tenham gostado e deixe aqui nos comentários o que você acha. Afinal, você acredita ou não que há vida fora da Terra?